Apaixonado à primeira vista, bilionário CEO salva a menina pobre que dormia em uma mala. Era uma noite de verão na cidade, e as luzes brilhantes do centro refletiam nos rostos desanimados dos transeuntes. Momo, uma jovem de olhos grandes e cheios de tristeza, mal conseguia arrastar os pés cansados pela calçada. Sua vida parecia um filme de Hollywood, mas sem o glamour. Enquanto a maioria das pessoas se divertia, ela levava nas costas o peso insuportável das expectativas familiares e o medo de perder seu avô doente. No meio do caos, algo mudou. Um carro esportivo parou ao seu lado, e a porta se abriu. Um homem alto e charmoso apareceu, e antes que ela tivesse tempo de pensar em fugir, ele a olhou com tanta intensidade que Momo sentiu o coração disparar. — Você está bem? Ele perguntou, a voz soando como um eco de algo familiar. Era Rafael, o CEO bilionário, conhecido por sua fortuna e estilo de vida luxuoso. Um mistério a cercava, e seu jeito envolvente fazia com que qualquer "eu tenho que ir" conseguiu dizer, antes de se perder na urgência de suas obrigações. O olhar dele, no entanto, assegurou como uma armadilha. Havia algo em Rafael, um magnetismo quase palpável. Do outro lado, uma sombra se movia. Giovanna, uma mulher rica e manipuladora, observava a cena com um sorriso sardônico. Ela tinha tudo o que Momo não tinha, e não hesitaria em usar isso, não só para conquistar Rafael, mas também para garantir que Momo permanecesse onde ela pertencia. Abaixo, Momo chegou em casa mais tarde, o coração pesado e os pensamentos confusos. O cheiro de remédios invadiu a pequena casa, enquanto a sua avó, agora apenas um fantasma do que era, se afundava na cadeira. As dívidas acumulavam-se, e Momo sabia que a pressão para se casar com um pretendente sofisticado escolhido por seus pais era a única saída que restava. Como poderia abandoná-los? Como poderia deixá-los para trás? Naquela noite, os sonhos foram interrompidos por um grito agudo que ressoou em sua mente. Durante um jantar em família, um amigo da família soltou uma bomba. Vocês sabem que é um segredo, algo que os envolve e que pode prejudicá-los. O clima na sala tornou-se denso e as sombras dançaram nas paredes, como se coisas não ditas pairassem no ar. Quando Momo viu Rafael novamente, ele parecia um farol em meio à tempestade. Ela não poderia resistir a ele, mas ao mesmo tempo, a tensão da rivalidade com Giovanna se tornava insuportável. Uma escolha estava se aproximando, e o peso dela fazia seus ombros doerem. Sua obrigação familiar, o amor que começava a florescer e a revelação que se escondia no passado, tudo isso a deixava completamente perdida. Ele se aproximou, seus olhos inquietos. — Posso ajudar você? Sussurrou. Mas antes que pudesse responder, um grito cortante se ouviu ao fundo. O mundo dela tornou-se um turbilhão. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava tão perto que Momo podia sentir seu perfume. Uma mistura de frescor e algo que lembrava liberdade. As palavras dele ainda dançavam em sua mente. Posso ajudar você. Mas antes que ela pudesse se entregar a essa ideia, o grito estridente cortou o ar como um raio, fazendo seu coração disparar. Era um grito familiar, aquele que já tinha escutado mais de uma vez, geralmente associado a algo do qual não conseguia se afastar. Um grito de dor, de desespero. — O que foi aquilo? Momo sussurrou, já se virando, o estômago a pé. As luzes dos postes dançavam em faces curiosas e angustiosas. Sem pensar duas vezes, Momo seguiu em frente, impulsionada por um instinto inexplicável. Enquanto ela se aproximava, uma cena perturbadora se revelava. Um homem caído no chão, tremendo. E ao lado dele, um ladrão fugindo, uma arma em punho,
desaparecendo na escuridão. Momo, não! Volte aqui! Rafael gritou. Mas ela não escutou. Era como se o tempo tivesse parado, e naquele momento só havia o homem ferido. Seu corpo se contorcendo ao lado de algo que ele tanto amava, uma pasta que ele tentava proteger. Momo se agachou, o coração batendo na garganta, observando a dor nos olhos dele. E quando ela finalmente se aproximou, algo mudou. O segredo deles, ele murmurou, a voz fraca, mas clara. As palavras ecoaram na mente de Momo como uma maldição. Você não pode deixar que eles descubram. Uma confusão tomou conta dela. O que aquilo queria dizer? As palavras pareciam gravadas em sua mente. Assim que a sirene se aproximou, a adrenalina pulsava. Ela virou-se para buscar Rafael, mas ele já estava se afastando de forma frenética, seu olhar fixo em Giovanna, que apareceu como uma miragem. Seu rosto exibia um sorriso satisfeito, mas também algo maligno. Momo, você tem que ir embora. Rafael a puxou, mas ela hesitou. O homem no chão olhou para ela com olhos suplicantes. Salve-os. E então tudo desabou. Uma explosão ecoou ao fundo, e o impacto a fez cair de joelhos. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto gritos e caos se espalhavam. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta da cena. Pessoas corriam, outras criavam barreiras entre si e a origem do estrondo. Momo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que era tudo isso? Um grupo de pessoas começou a cercá-la. Uns gritavam, outros choravam. O homem no chão, com expectativa nos olhos, parecia ter suas últimas palavras incrustadas na queda da fumaça. Naquele momento, ela percebeu. Tudo o que ela conhecia estava em risco. Ela olhou, e a primeira palavra a saltar foi herança. O que isso significava? O que a unia a este homem que estava em perigo, a esse passado que ainda não conhecia? Com o coração pulsando, ela se ergueu. Aquela cena não ia ser o fim. Era apenas o começo de algo muito maior. Momo sentiu que as respostas estavam ali, mas escondidas nas sombras da revelação. Você não tem escolha, Momo. As palavras ecoaram novamente em sua mente. Mas agora, a voz parecia diferente, mais familiar. E ela percebeu que a verdade seria mais devastadora do que jamais poderia imaginar. Com os olhos marejados e o coração acelerado, ela teve certeza de que a vida dela nunca mais seria a mesma. Que segredos estavam prestes a ser revelados, e que tudo estava prestes a mudar para sempre. Momo parou, com o coração pulsando freneticamente. As palavras do homem ferido ainda ecoavam em sua mente. Como assim, salve-os? E quem eram eles? A explosão, o caos, tudo parecia um pesadelo se desenrolando diante de seus olhos. Enquanto as pessoas choravam e gritavam, Momo tentou se concentrar no que realmente importava. Ela precisava entender. E eu vou ajudar, disse ela, encarando a multidão, mas a voz dela parecia fraca, quase se perdendo no tumulto. Rafael havia simplesmente desaparecido, como se o caos o tivesse engolido. E Giovanna estava lá, ainda sorrindo, mas agora com um olhar de prazer quase sádico. Diante dela, o homem ferido tremia, seus olhos emitindo uma mistura de desespero e expectativa. Momo decidiu que não poderia mais hesitar. A vida dela sempre tinha sido marcada por escolhas difíceis, mas essa era diferente. Foi quando, de repente, ela ouviu um sussurro familiar na confusão. Era a voz do avô que lhe dizia: Momo, você sempre soube que a verdade doa. O que estava acontecendo? Sem pensar duas vezes, ela se lançou para frente, determinada. Eu vou salvar você, gritou, agachando-se ao lado do homem. A pasta que ele tentava proteger agora estava ao alcance dela. Era a única pista que ela tinha. Momo a pegou, seu coração batendo tão alto que parecia ecoar na multidão. Abrindo a pasta, Momo sentiu um frio na espinha. Dentro,
documentos antigos e fotos amareladas. Mas uma imagem a fez parar. Era uma foto dela e de Rafael, bem pequenas, crianças. Eles estavam juntos em um parque, sorrindo. Como isso era possível? O que significava? O mundo rodou ao seu redor. Momo, o que você está fazendo? Rafael apareceu inquieto e ofegante. Ela não tinha tempo para pensar. Olhou para cima e viu Giovanna se aproximando, os olhos brilhando de malícia. Aquilo não é seu, Momo. Deixe isso para quem realmente merece. Mas Momo se levantou, a pasta firme em suas mãos. Technocram! Gritou alguém na multidão, uma voz de desespero. E em um piscar de olhos, a multidão se dispersou, a tensão crescendo. Um novo barulho cortou o ar, semelhante a uma sirene, mas mais ameaçador. Então, o chão tremeu outra vez, e um grupo de homens se fez presente. Se vestiam de maneira uniforme e carregavam armas. Um deles, um homem alto e imponente, surgiu do nada e gritou: "Peguem a pasta, não deixem que ela escape." O verdadeiro pânico tomou conta da cena. Esses homens não eram apenas brutais. Eles pareciam ter um objetivo claro e aterrorizante. Momo sentiu horror tomando seu corpo, um nó se formando na garganta. "O que está acontecendo?" perguntou, olhando para Rafael. Mas quando fez, os olhos dele estavam fixos em algo, ou alguém. A Giovanna, a mulher que até então era uma rival, parecia conhecer os homens. O choque recorreu pelo corpo de Momo. Você está envolvida com isso?" balbuciou incrédula. Giovanna riu. Um riso te ressoou de modo maligno. "Oh, querida, você não sabe de nada, não é? Esses homens estão aqui para recuperar o que é deles. E você é apenas uma peça nesse jogo." Momo respirou fundo, seu mundo em desmoronamento. A verdade estava prestes a vir à tona, e para isso, não havia como voltar atrás. Rafael tinha a mesma expressão de horror, mas o que mais a deixou confusa foi a conexão que sentia. Ela precisava descobrir o que tudo isso significava e o que o avô tinha a ver com isso. Então, algo se rompeu. Um tiro disparou, o som cortante reverberou, e a cena se transformou em um verdadeiro filme de terror. Momo sabia que as escolhas que estavam por vir não tinham volta. No fundo, a sensação de um novo começo a atacava, uma promessa de respostas e segredos que mudariam tudo. Ela olhou nos olhos de Rafael, determinados e claros, e percebeu que eles estavam juntos nessa, mesmo que o mundo ao redor deles estivesse desmoronando. Mas com a verdade prestes a ser revelada, Momo entendeu que a linha entre o amor e a traição podia ser muito tênue. A voz dela ecoou em meio ao caos, enquanto a tensão do momento enchia o ar. O que viria a seguir? Momo ficou paralisada. "E agora, Momo?" A pergunta soou como um eco, enquanto o caos ao seu redor crescia em intensidade. O coração dela disparava. A adrenalina corria. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Os homens armados se aproximavam, e a multidão, agora em pânico, se dispersava, cada um buscando uma saída. Mas ela estava ali, no centro da confusão, segurando a pasta. Discernindo que o que acontecia naquele momento não era sobre fugir, mas sobre enfrentar. "Você tem que ir." Rafael gritou novamente, mas seus olhos estavam fixos nos homens. Momo sentia a pressão do momento, a urgência pulsando. Sem saber o que fazer, olhou para Giovanna, que permanecia ali, observando, seu sorriso maligno cada vez mais evidente. "O que você sabe sobre isso?" Momo questionou, sua voz tremendo. "Mais do que você imagina," Giovanna respondeu, com um tom de desdém. "Você achou que poderia escapar do seu destino? Você não passa de uma peça nesse tabuleiro." Momo sentiu um frio na barriga. Mas antes que pudesse perguntar mais, o homem alto, que parecia o líder do grupo, parou na sua frente. "Deixe isso comigo," ele mandou.
gesticulando para a pasta. Você não tem ideia do que carrega. Momo, não. Rafael a puxou, mas a determinação dela só aumentava. Eu vou ficar. Com um movimento rápido, desenrolou os documentos da pasta, expôs as fotografias e papéis. O que ela viu causou um choque profundo. Havia mais do que apenas informações. Uma lista de nomes, incluindo o seu e o de Rafael. O que isso significa? Momo balbuciou. Para! Gritou o homem, avançando. Naquele momento, tudo mudou. Momo não estava apenas curiosa. Havia uma conexão vívida entre os nomes. São todos da família de Rafael, ela gritou. Um entendimento instantâneo a atingiu. Ela e Rafael estavam ligadas de formas que ela nunca soubera. E então, como se o tempo tivesse se dobrado, um disparo cortou o ar. Momo sentiu o chão tremer sob seus pés, e o mundo se congelou. O homem que se aproximava caiu de joelhos, um ferimento no peito. Momo estava em choque, mas não apenas pelo que acontecia ali, mas pela revelação que se desenrolava em sua mente. Quem era realmente aquele homem? E o que tudo isso significava para Rafael? Os olhares mudaram, o pânico se intensificou. Naquela fração de segundo, Rafael se virou para Momo, seus olhos plenos de terror. Você não pode ficar aqui, não é seguro, tem que ir embora agora. A verdade é mais complexa do que você pensa. Momo gritou de volta, as palavras saindo como um jato de desespero. Estou envolvida nisso. Você precisa me contar o que está acontecendo. O homem ferido se contorcia, gaguejando algo, mas Momo não conseguia ouvir. Ela estava presa entre a revelação e o caos ao seu redor. Giovanna, ainda sorrindo, parecia ter a certeza do triunfo. A família dele está em perigo, Momo. E a sua também. Você sempre foi parte disso, mesmo que não soubesse. Momo se virou, o olhar fixo, os sentimentos misturados. O que significava ser parte desse mundo, desse jogo que parecia muito maior do que ela imaginava? E então, do nada, uma explosão iluminou o céu a poucos metros dela. Luzes brilhantes e fumaça densa preencheram o ar. Um rugido ensurdecedor tomou conta, e Momo sentiu seu corpo ser lançado para trás. Ela fechou os olhos, mas não antes de ver Rafael sendo cercado por homens, seus olhos cheios de desespero. Quando ela conseguiu se levantar, o mundo estava em chamas. O que começara como uma simples noite de verão se transformara em um pesadelo. Tudo o que elas conheciam estava por um fio, e a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma que ninguém poderia querer. Momo olhou ao redor, os amigos, as famílias, as escolhas. Tudo parecia ter se desmoronado em questão de minutos. E com um nó na garganta, Momo percebeu. Ela já não era mais apenas uma garota com um sonho. Ela era parte de algo muito maior. Algo que ameaçava não só sua vida, mas tudo em que acreditava. Ela respirou fundo e, em meio ao caos, se lembrou da frase que ecoava em sua mente. Salve-os. A pergunta é, quem exatamente precisava ser salvo? E a que custo? Momo ficou paralisada. E agora, Momo? A pergunta soou como um eco, enquanto o caos ao seu redor crescia em intensidade. O coração dela disparava, a adrenalina corria. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Os homens armados se aproximavam, e a multidão, agora em pânico, se dispersava, cada um buscando uma saída. Mas ela estava ali, no centro da confusão, segurando a pasta, discernindo que o que acontecia naquele momento não era sobre fugir, mas sobre enfrentar. Você tem que ir! Rafael gritou novamente. Mas Momo sentia a pressão do momento, a urgência pulsando. Sem saber o que fazer, olhou para Giovanna, que permanecia ali, observando, seu sorriso maligno cada vez mais evidente. O que você sabe sobre isso? Momo questionou, sua voz tremendo. Mais do que você imagina, Giovanna respondeu, com um tom de desdém. Você achou que poderia escapar do seu destino? Você não passa de uma peça nesse tabuleiro.
Momo sentiu um frio na barriga. Mas antes que pudesse perguntar mais, o homem alto, que parecia o líder do grupo, parou na sua frente. Deixe isso comigo, ele mandou, gesticulando para a pasta. Você não tem ideia do que carrega. Momo, não! Rafael a puxou, mas a determinação dela só aumentava. Eu vou ficar. Com um movimento rápido desenrolou os documentos da pasta, expôs as fotografias e papéis. O que ela viu causou um choque profundo. Havia mais do que apenas informações, uma lista de nomes, incluindo o seu e o de Rafael. O que isso significa? Momo balbuciou. Para! Gritou o homem, avançando. Naquele momento, tudo mudou. Momo não estava apenas curiosa. Havia uma conexão vívida entre os nomes. São todos da família de Rafael, ela gritou. Um entendimento instantâneo a atingiu. Ela e Rafael estavam ligadas de formas que nunca souberam. E então, como se o tempo tivesse se dobrado, um disparo cortou o ar. Momo sentiu o chão tremer sob seus pés, e o mundo se congelou. O homem que se aproximava caiu de joelhos, um ferimento no peito. O grito de Rafael foi abafado pelo som e pelo choque do momento. Momo estava em estado de horror, mas não apenas pela cena ao seu redor, mas pela revelação que se desenrolava em sua mente. Quando ela olhou novamente para o homem caído, a verdade a atingiu como um raio. Era um rosto familiar. Um rosto que ela nunca pensou ver ali, mas que influenciou sua vida inteira. Era o irmão de seu avô, o que havia desaparecido anos atrás, envolvido em assuntos obscuros. O tio Eduardo, ela murmurou, o coração disparando. Os pensamentos dela giravam como o vento. O quê? Ele estava ali, ferido, e tudo fazia sentido agora. O passado dela, que ela pensava ter deixado para trás, voltou com força total. Momo se agachou perto dele. Mas naquele instante, Giovanna se adiantou, uma expressão de triunfo em seu rosto. Você realmente não entende, Momo. Ele é a chave para tudo. Se você não deixar isso agora, tem certeza de que vai se arrepender. Uma explosão ressoou atrás dela, e Momo virou a cabeça o suficiente para ver um fogo se alastrando. O caos começou de novo, e a vulnerabilidade a cercava. Momo, para trás! Rafael gritou, puxando-a em direção a ele. O líder se preparava para atacar. Vocês não podem deixá-lo saber. A verdade está nas cartas. Salve sua família. A multidão gritou e Momo soube que uma decisão tinha que ser feita. Rafael ou Eduardo? O amor ou a família? Sem tempo para ponderar, ela sentiu que o mundo estava à beira do colapso. Então, um outro homem apareceu na cena, semelhante ao que estava caindo, mas com a mesma aparência de Eduardo. Eu estou aqui para te salvar, Momo. Uma reviravolta completa. As luzes ao redor piscavam, e ela percebeu que esse era o pai de Rafael, o completo oposto do que acreditava. Enquanto o mundo ao redor dela desmoronava, Momo percebeu que a verdade, assim como as chamas crescentes, era mais complexa e aterradora do que poderia imaginar. O que realmente estava acontecendo? O que ela era e a quem deveria lealdade? A resposta pulsava dentro dela, mas o tempo estava se esgotando. Momo, escolha! A voz de Rafael ecoou, e tudo fez sentido de repente. Mas poderia haver consequências devastadoras. O pânico tomou conta, e a espera pelo amanhã se tornava mais angustiante a cada segundo. E enquanto tudo incendiava ao seu redor, Momo sabia que, ao decidir, ela não estava apenas alterando seu destino, mas de todos. O que fazer agora? Momo ficou paralisada. E agora, Momo? A pergunta soou como um eco, enquanto o caos ao seu redor crescia em intensidade. O coração dela disparava, a adrenalina corria. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Os homens armados se aproximavam, e a multidão, agora em pânico, se dispersava, cada um buscando uma saída. Mas ela estava ali, no centro da confusão, segurando a pasta,
discernindo que o que acontecia naquele momento não era sobre fugir, mas sobre enfrentar. Você tem que ir, Rafael gritou novamente, mas seus olhos estavam fixos nos homens. Momo sentia a pressão do momento, a urgência pulsando. Sem saber o que fazer, olhou para Giovanna, que permanecia ali, observando, seu sorriso maligno cada vez mais evidente. O que você sabe sobre isso? Momo questionou, sua voz tremendo. Mais do que você imagina, Giovanna respondeu, com um tom de desdém. Você achou que poderia escapar do seu destino? Você não passa de uma peça nesse tabuleiro. Momo sentiu um frio na barriga. Mas antes que pudesse perguntar mais, o homem alto, que parecia o líder do grupo, parou na sua frente. Deixe isso comigo, ele mandou, gesticulando para a pasta. Você não tem ideia do que carrega. Momo, não. Rafael a puxou, mas a determinação dela só aumentava. Eu vou ficar. Com um movimento rápido, desenrolou os documentos da pasta, expôs as fotografias e papéis. O que ela viu causou um choque profundo. Havia mais do que apenas informações, uma lista de nomes, incluindo o seu e o de Rafael. O que isso significa? Momo balbuciou. Para! Gritou o homem, avançando. Naquele momento, tudo mudou. Momo não estava apenas curiosa. Havia uma conexão vívida entre os nomes. São todos da família de Rafael, ela gritou. Um entendimento instantâneo atingiu. Ela e Rafael estavam ligadas de formas que nunca souberam. E então, como se o tempo tivesse se dobrado, um disparo cortou o ar. Momo sentiu o chão tremer sob seus pés, e o mundo se congelou. O homem que se aproximava caiu de joelhos, um ferimento no peito. O grito de Rafael foi abafado pelo som e pelo choque do momento. Momo estava em estado de horror, mas não apenas pela cena ao seu redor, mas pela revelação que se desenrolava em sua mente. Quando ela olhou novamente para o homem caído, a verdade a atingiu como um raio. Era um rosto familiar, um rosto que ela nunca pensou ver ali, mas que influenciou sua vida inteira. Era o irmão de seu avô, o que havia desaparecido anos atrás, envolvido em assuntos obscuros. O tio Eduardo. Ela murmurou, o coração disparando. Os pensamentos dela giravam como o vento. O quê? Ele estava ali, ferido, e tudo fazia sentido agora. O passado dela, que ela pensava ter deixado para trás, voltou com força total. Momo se agachou perto dele, mas naquele instante, Giovanna se adiantou, uma expressão de triunfo em seu rosto. Você realmente não entende, Momo. Ele é a chave para tudo. Se você não deixar isso agora, tem certeza de que vai se arrepender. Uma explosão ressoou atrás dela, e Momo virou a cabeça o suficiente para ver um fogo se alastrando. O caos começou de novo, e a vulnerabilidade a cercava. Momo, para trás! Rafael gritou, puxando em direção a ele. Mas Momo estava focada em Eduardo. Ele tinha algo a dizer, algo crucial. Havia um plano, um segredo. Ele falava com dificuldade. Os guardas estavam se aproximando, os olhares enfurecidos. O líder se preparava para atacar. Vocês não podem deixá-lo saber. A verdade está nas cartas. Salve sua família. A multidão gritou. E Momo soube que uma decisão tinha que ser feita. Rafael ou Eduardo? O amor ou a família? Sem tempo para ponderar. Ela sentiu que o mundo estava à beira do colapso. Então, um novo homem apareceu. Ele era semelhante a Eduardo, com um ar intimidante. Eu estou aqui para te salvar, Momo. Ele tinha os olhos de Rafael, mas a frieza de um estranho. Era o pai de Rafael. Mãe! O grito da revelação ecoou. Como ele poderia estar aqui? Momo mal conseguiu processar. Você me abandonou. As lembranças de Rafael a assombraram. Palavras malditas perfurando seu coração como espinhos. O que você fez? É mais complicado do que você imagina, Momo. Eu só queria proteger você e a verdade sobre a nossa família, ele respondeu. Sua voz soando como uma arma carregada. Eduardo,
Ele não é quem você pensa que é. Ele trabalha para os maus, e você está na mira deles. O chão abaixo dela pareceu desmoronar, cada palavra como uma bomba explodindo em seu interior. Tudo o que ela acreditou, todo o amor que conheceu, estava emaranhado em mentiras. Rafael olhou para seu pai com desprezo, incrédulo. Como você pode fazer isso com ela? Ela não merece isso. A tensão entre eles era palpável. O caos na multidão só crescia. Mas Momo estava presa. Qual é a verdade? O que você realmente fez? Momo gritou, lutando contra as lágrimas. A camisa do pai de Rafael estava manchada de sangue, não do homem caído, mas de algo muito mais explosivo. Primeiro, você precisa entender. Eduardo não é o único com um passado sombrio. O que ele disse a fez tremer de horror. E você é a chave que pode abrir a porta para o que perdemos. A fumaça subindo ao redor dela parecia um alerta, um sinal de que as coisas iriam piorar. Algo muito maior estava em jogo, e Momo percebeu que qualquer que fosse a resposta que ela encontrasse, não haveria como voltar atrás a partir daquele momento. Uma nova verdade a cercava, e quando a lembrança do avô dela apareceu em sua mente como uma sombra, Momo entendeu. A verdadeira batalha estava apenas começando, e as revelações colocariam não apenas sua vida, mas o destino de todos em risco. Agora, escolha, Momo. A voz de Rafael ecoou, mas tudo o que ela sabia começou a desmoronar em mil pedaços. O que fazer agora? A resposta estava prestes a mudar tudo e deixar sua vida de cabeça para baixo. Momo ficou paralisada. E agora, Momo? A pergunta soou como um eco. O caos ao seu redor estava pegando fogo, mas ela precisou se concentrar. Qual é a verdade? O que você realmente fez? As palavras saíram do fundo do seu coração, uma mistura de medo e desespero. O pai de Rafael continuava ali, a expressão tensa. Momo sentiu uma onda de raiva e confusão ao mesmo tempo. Você não pode me dizer que está do lado deles, gritou, apontando para Giovanna e os homens armados. Mas ele só balançou a cabeça, e antes que pudesse falar, outra explosão ecoou perto, fazendo o chão tremer ainda mais. Precisamos ir. Rafael puxou Momo, seus olhos arrebatados. Mas as palavras de Eduardo ainda pairavam no ar. Ele está aqui para te salvar. Mas salvar de quê? De quem? A verdade estava se perdendo no meio daquele pesadelo. Ela olhou para Eduardo, e a imagem do homem caído ainda a atormentava. Algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou abruptamente na calçada. As portas se abriram, e para o choque de todos, uma figura familiar surgiu. Era a avó de Momo. No meio do caos, a mulher que sempre a apoiou estava lá, abrupta e cheia de uma força que Momo nunca tinha visto antes. Momo! Sua voz firme cortou o ar como uma navalha, e todos finalmente pararam para olhar. Escute-me! Você precisa saber a verdade agora! Momo estava tão perplexa que mal podia acreditar. O que a avó fazia ali e por que ela parecia tão diferente? Como se tivesse carregado um segredo por muito tempo. Você não pode confiar em Eduardo. Ele não é quem você pensa. E essas palavras tocaram na consciência de Momo como uma campainha. O que ela queria dizer? Giovanna estava se afastando, já percebendo a mudança do ambiente. Mas, avó, o que está acontecendo? Momo perguntava, a voz tremendo. Ao mesmo tempo, o grupo de homens se movia, mais decidido, em direção a eles. A tensão estava elétrica. E então, como se a situação tivesse atingido um ápice insuportável, ela pulou. Um tiro ecoou pela multidão. O grupo de homens armados começou a disparar para o alto, e a confusão se espalhou. Momo se jogou para o lado enquanto Rafael a puxava. Mas ela sentiu que tudo ficaria bem, porque sua avó estava ali. Você precisa entender, Momo. A verdade é que a nossa família,
A nossa família é muito mais poderosa do que você imagina. A avó parecia desesperada. Eduardo e Giovanna fazem parte de algo muito mais sombrio. Eles querem destruir a nossa linhagem. Momo olhou nos olhos dela. O desespero refletindo dela mesma. Mas como você? As palavras morreram em sua boca. A avó olhou para o céu, como se estivesse pedindo por ajuda. Mas a visão de Eduardo, se movendo cada vez mais perto, a fez sentir uma ansiedade esmagadora. Sem pensar muito, Momo tomou uma decisão. Se você tem alguma verdade a me contar, agora é a hora. Enquanto a fumaça se dispersava ao redor deles, a avó exclamou: Eu sou a verdadeira herdeira. Não você, Momo. É tudo uma teia de mentiras. O choque reverberou por ela. A verdade que ela buscava e que a manteve presa por tanto tempo estava jogada em meio à poeira da revelação. O mundo dela começou a rodar. O que você está falando? Isso não é justo. O que isso significava para Rafael, para toda a sua vida? O chão tremeu novamente. Mas desta vez, não era apenas o pânico que a cercava. Era a revelação de que sua avó tinha uma linhagem que ela nunca soubera, e que a presença de Rafael não era apenas uma coincidência. Momo teve certeza de que esta insinuação mudaria tudo. Com um grito coletivo, Momo se virou para Rafael. Você não pode deixar isso acontecer. Nós precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, um novo barulho se fez ouvir e todos pararam. Um grupo de novos homens apareceu, armados e ameaçadores. A tensão no ar era palpável. E então Rafael olhou, a face dele coberta de pânico. Ela está certa, Momo. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas o que seria tarde demais? O que mais estava por vir? A resposta ecoou em sua mente, enquanto as chamas se alastravam ao redor deles, trazendo uma nova e sombria pergunta. Quem realmente era a traidora no meio de tudo isso? Momo ficou paralisada. E agora, Momo? A pergunta soou como um eco. O caos ao seu redor estava pegando fogo, mas ela precisou se concentrar. Qual é a verdade? O que você realmente fez? As palavras saíram do fundo do seu coração, uma mistura de medo e desespero. O pai de Rafael continuava ali, a expressão tensa. Momo sentiu uma onda de raiva e confusão ao mesmo tempo. Você não pode me dizer que está do lado deles, gritou, apontando para Giovanna e os homens armados. Mas ele só balançou a cabeça e, antes que pudesse falar, outra explosão ecoou perto, fazendo o chão tremer ainda mais. Precisamos ir! Rafael puxou Momo, seus olhos arrebatados. Mas as palavras de Eduardo ainda pairavam no ar. Ele está aqui para te salvar. Mas salvar de quê? De quem? A verdade estava se perdendo no meio daquele pesadelo. Ela olhou para Eduardo e a imagem do homem caído ainda a atormentava. Então, algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou abruptamente na calçada. As portas se abriram e, para o choque de todos, uma figura familiar surgiu. Era a avó de Momo. No meio do caos, a mulher que sempre a apoiou estava lá, abrupta e cheia de uma força que Momo nunca tinha visto antes. Momo! Sua voz firme cortou o ar como uma navalha, e todos finalmente pararam para olhar. Escute-me. Você precisa saber a verdade agora. Momo estava tão perplexa que mal podia acreditar. O que a avó fazia ali e por que ela parecia tão diferente? Como se tivesse carregado um segredo por muito tempo. Você não pode confiar em Eduardo. Ele não é quem você pensa. A avó parecia desesperada. Eduardo e Giovanna fazem parte de algo muito mais sombrio. Eles querem destruir a nossa linhagem. Momo olhou nos olhos dela, o desespero refletindo dela mesma. Mas como você? As palavras morreram em sua boca. A avó olhou para o céu, como se estivesse pedindo por ajuda. Mas a visão de Eduardo se movendo cada vez mais perto
a fez sentir uma ansiedade esmagadora. Sem pensar muito, Momo tomou uma decisão. Se você tem alguma verdade a me contar, agora é a hora. Enquanto a fumaça se dispersava ao redor deles, a voz clamou. Eu sou a verdadeira herdeira, não você, Momo. É tudo uma teia de mentiras. O choque reverberou por ela. A verdade que ela buscava e que a manteve presa por tanto tempo estava jogada em meio à poeira da revelação. O mundo dela começou a rodar. Você! O que você está falando? Isso não é justo. O que isso significava para Rafael, para toda a sua vida? O chão tremeu novamente, mas desta vez não era apenas o pânico que a cercava. Era a revelação de que sua avó tinha uma linhagem que ela nunca soubera e que a presença de Rafael não era apenas uma coincidência. Momo teve certeza de que esta insinuação mudaria tudo. Com um grito coletivo, Momo se virou para Rafael. Você não pode deixar isso acontecer. Nós precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, um novo barulho se fez ouvir e todos pararam. Um grupo de novos homens apareceu, armados e ameaçadores. A tensão no ar era palpável. E então, Rafael olhou, a face dele coberta de pânico. Ela está certa, Momo. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas o que seria tarde demais? O que mais estava por vir? A resposta ecoou em sua mente, enquanto as chamas se alastravam ao redor deles, trazendo uma nova e sombria pergunta. Quem realmente era a traidora no meio de tudo isso? Então, uma figura conhecida surgiu na multidão, seu rosto iluminado pela luz das chamas. Era um velho amigo de Momo, alguém que ela não via há anos. Carlos, sua voz mal saiu, mas o que estava acontecendo? Ele parecia diferente, mais maduro, mas a urgência na sua expressão a fez sentir um frio na espinha. Você tem que ouvir, gritou Carlos, lutando contra o caos. Tem algo que vocês não sabem. O verdadeiro plano é muito maior. Ele olhou ao redor, como se os homens armados pudessem ouvir. A linhagem que vocês pensam que está em jogo, isso é só o começo. Tem um artefato que controla tudo. As palavras dele a atingiram com força. O quê? Que artefato? Ele hesitou, olhos cheios de pânico. A chave para a verdade. E o que está escondido? Eu não queria que você descobrisse assim, Momo. Eu não queria que você estivesse envolvida. Rafael olhou para Momo, dúvida reflexiva nos olhos. Envolvida com o quê? Carlos continuou, a respiração ofegante. Com a herança, com o poder que está em suas mãos. Você não é só a herdeira de uma tradição, Momo. Você é a peça central de tudo isso. A confusão se agravou. Como assim, a peça central? E o que significava aquele artefato? E enquanto ele falava, a expressão de Eduardo mudou, o desespero dando lugar a um sorriso sombrio. Então você se lembrou, não é? Disse Eduardo, com um ar de triunfo. Você nunca deveria ter sabido sobre isso. O tempo parou enquanto o choque se espalhava como um vírus. E a pergunta que ecoou na mente de Momo era: qual foi o verdadeiro legado que seu passado carregava? No meio das chamas e do caos, a vida dela não era mais sobre amor e escolhas, mas sobre um poder maior que estava há muito tempo escondido. No fundo, ela sentiu que talvez tudo o que acreditava ser verdade estava prestes a ser desnudado. E a escolha que teria que fazer não seria apenas sobre ela, mas sobre o destino de todos ao seu redor. Com o coração acelerado, Momo percebeu que o verdadeiro jogo começava agora. O que viria a seguir poderia mudar tudo de maneira irreversível. Momo ficou paralisada. E agora, Momo? O caos ao seu redor estava pegando fogo, mas ela precisava se concentrar. Qual é a verdade? O que você realmente fez? As palavras saíram do fundo do seu coração, uma mistura de medo e desespero. O pai de Rafael continuava ali, a expressão tensa. Momo sentiu uma onda de raiva e confusão ao mesmo tempo. Você não pode me dizer que está do lado deles, gritou, apontando para Giovanna e os homens armados. Mas ele só balançou a cabeça.
E antes que pudesse falar, outra explosão ecoou perto, fazendo o chão tremer ainda mais. Precisamos ir. Rafael puxou Momo, seus olhos arrebatados. Mas as palavras de Eduardo ainda pairavam no ar. Ele está aqui para te salvar. Mas salvar de quê? De quem? A verdade estava se perdendo no meio daquele pesadelo. Ela olhou para Eduardo, e a imagem do homem caído ainda a atormentava. Então, algo inesperado aconteceu. Um carro preto parou abruptamente na calçada. As portas se abriram, e para o choque de todos, uma figura familiar surgiu. Era a avó de Momo. No caos, a mulher que sempre a apoiou estava lá, abrupta e cheia de uma força que Momo nunca tinha visto antes. Momo! Sua voz firme cortou o ar como uma navalha, e todos finalmente pararam para olhar. Escute-me! Você precisa saber a verdade agora! Momo estava tão perplexa que mal podia acreditar. O que a avó fazia ali e por que ela parecia tão diferente, como se tivesse carregado um segredo por muito tempo? Você não pode confiar em Eduardo. Ele não é quem você pensa. A avó parecia desesperada. Eduardo e Giovanna fazem parte de algo muito mais sombrio. Eles querem destruir a nossa linhagem. Momo olhou nos olhos dela, o desespero refletindo dela mesma. Mas como você? As palavras morreram em sua boca. A avó olhou para o céu, como se estivesse pedindo por ajuda. Se você tem alguma verdade a me contar, agora é a hora! Gritou Momo, sentindo uma fúria crescente. Enquanto a fumaça se dispersava ao redor deles, a avó exclamou: Eu sou a verdadeira herdeira, não você, Momo. É tudo uma teia de mentiras. O choque reverberou por ela. A verdade que ela buscava e que a manteve presa por tanto tempo estava jogada em meio à poeira da revelação. O mundo dela começou a rodar. Você, o que você está falando? Isso não é justo. O que isso significava para Rafael, para toda a sua vida? O chão tremeu novamente, mas desta vez não era apenas o pânico que a cercava. Era a revelação de que sua avó tinha uma linhagem que ela nunca soubera, e que a presença de Rafael não era apenas uma coincidência. Com um grito coletivo, Momo se virou para Rafael. Você não pode deixar isso acontecer. Nós precisamos sair. Mas antes que pudessem se mover, um novo barulho se fez ouvir e todos pararam. Um grupo de novos homens apareceu, armados e ameaçadores. A tensão no ar era palpável. E então Rafael olhou, a face dele coberta de pânico. Nesse momento, algo explodiu na mente de Momo como um flash. A linhagem, o artefato! Sua voz saiu quase num sussurro, mas todos escutaram. O olhar de Carlos se arregalou. Quando você era criança, você tinha uma coisa. Um colar, algo que sua mãe te deu. Ele estava ofegante, a urgência nas palavras pesando o ar. Rafael a encarou, o medo crescendo. Momo, você tem isso? Eu não sei. Minha mãe... Momo hesitou, o passado atacando-a como uma onda. Ela me disse que era só um símbolo. Mas a verdade surgia em fragmentos. Carlos avançou, agora desesperado. Não é só um símbolo, é o que eles querem. O rosto de Eduardo ficou pálido. Ele nunca deveria ter dito isso. A tensão aumentou ao redor. Os homens armados se moviam cercando-os. A voz se virou, parecendo mais nova, mais viva, a luz refletindo em seu rosto. Momo, escute. O que você tem é a chave para tudo. Se eles conseguirem, não só a sua vida está em risco, milhares de vidas estarão. Um grito agudo cortou o ar. O caos reinava, as pessoas gritavam e corriam. Momo olhou para Rafael e seu coração disparou. E naquele momento, diante de tudo, uma granada caiu ao lado dela. Momo sentiu o ar quente e denso antes que tudo desmoronasse. Uma explosão rasgou o espaço e a onda de choque lançou Momo e Rafael para longe. Sentada no chão, atordoada,
Momo olhou ao redor. A fumaça tomava o ambiente, a visão borrada. Quando finalmente conseguiu se levantar, todos estavam mudados. Eduardo estava caído, e a avó não parecia mais a mesma. Algo se quebrou. Momo, você? A avó murmurou, a voz mal saindo. Eles não podem saber. E com isso, Momo entendeu que tudo o que acreditava estava ameaçado. Uma verdade oculta que poderia destruir tudo. Momo olhou para Rafael atormentada, e enquanto a cena em torno dela desmoronava, uma pressão a envolveu. Ela sentiu que a verdade estava tão perto. Mas a pergunta era, quem ela realmente poderia confiar agora? Momo ficou paralisada, com o coração batendo pesado. A fumaça a envolvia, e o calor da explosão ainda queimava em sua pele. A confusão em sua mente tentava processar tudo o que havia escutado. O que está acontecendo, avó? A voz dela tremia, mas havia uma determinação crescente. A avó, com lágrimas nos olhos, olhou profundamente nos dela. Momo, você precisa entender que essa herança não é algo a ser tomado de ânimo leve. Eduardo não é apenas um parente. Ele e Giovanna estão atrás de um poder que pode destruir tudo o que amamos. Armados ainda estavam por perto, as vozes da multidão ecoando ao fundo. Rafael segurou a mão de Momo, seu olhar opressivo. Precisamos sair daqui, agora. Mas algo dentro dela gritou para que ficasse. O choque das palavras da avó ecoou em sua mente. Você é a chave. Momo olhou para a pasta que estava em suas mãos. Os documentos vibrou em um eco familiar, como se gritassem por ela. Eu não posso simplesmente fugir. Carlos, ainda ao lado deles, gritou. Momo, você é a única que pode parar isso, mas você precisa acreditar. A urgência no tom dele fez com que Momo se questionasse sobre o que realmente significava essa madrastra trepidante entre eles. A avó se adiantou. A força dela crescia a cada segundo. Momo, use o colar. A verdade está dentro dele. A conexão que você tem com Rafael é algo que eles nunca conseguirão quebrar, afirmou, logo em seguida, soltando uma explicação rápida e angustiante sobre o passado deles, a verdadeira natureza das linhagens e como o artefato, agora em sua posse, estava ligado ao destino de todos. E então, de uma forma inusitada, o pânico tomou conta da sessão. Eduardo se levantou, os olhos fixos no colar que Momo tinha. Isso não pode acontecer. Dê-me isso agora. Mas Rafael se colocou na frente de Momo. A determinação na expressão dele era clara. Nunca. Nós vamos descobrir a verdade juntos. Ouvindo as discussões, as explosões e os gritos ao redor, Momo olhou nos olhos de Rafael. Uma certeza começou a surgir. Era hora de enfrentar não apenas o passado, mas o futuro. Ela tinha que acreditar nas palavras da avó. Inspirando profundamente, Momo gritou, Eduardo, isso termina agora. O colar brilhava em seu pescoço como uma luz morna no meio da escuridão, e a sensação de poder cresceu dentro dela. As sombras ao redor pareciam hesitar. Eduardo e Giovanna trocaram olhares breves, mas Momo não recuou. Vamos acabar com isso, começando agora. As chamas do caos dançavam, mas o que importava era o momento presente. Rafael segurou sua mão, e juntos eles se voltaram para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Ouvindo a avó dizer, a verdade pode doer, mas é libertadora. Momo sentiu uma onda de determinação. Era hora de quebrar as correntes do medo e da incerteza. O futuro estava nas mãos deles, e essa batalha era apenas o começo da descoberta que os aguardava. Com um rugido ensurdecedor, o grupo de homens avançou, mas Momo não hesitou. Ela era mais do que uma menina pobre. Era alguém que se tornara parte de um legado, e na confusão, mais vozes se ergueram. A luta por suas vidas, pela verdade e pelo que realmente importava, começou. E então, o caos se instalou.
Os rostos se mesclavam em sombras e gritos. Momo sentiu a adrenalina correndo. O que quer que viesse a seguir, ela e Rafael estavam prontos para enfrentá-lo. Agora que venham os desafios. Mas antes de encerrar, quero falar direto com você que está aqui. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora mesmo. Fique na frente do algoritmo e ajude a comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. Você também deve compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta virada. Este é o momento de mostrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo. Juntos somos mais fortes.